18 de maio de 2004. Um alpinista implorava aos dois últimos homens que restavam com ele no Everest para não o deixarem para trás. Ele estava sorrindo apenas 2 horas antes. O que ocorreu nessas 2 horas depende de quem conta a história. Bem-vindo ao Limite Extremo, onde os riscos são altos, mas ninguém é apenas uma manchete. No final de 2003, lá em Washington, D.C., este homem, Dr. Nils Antezana, ofereceu ao seu guia uma expedição com todas as despesas pagas para subir o Monte Everest, com voos, equipamentos e sherpas incluídos. Além disso, um bônus de $10.000 se ambos voltassem para casa vivos. O guia era Gustavo Lise. Eles já haviam escalado juntos nos Andes, e o site de Gustavo dizia que ele havia chegado ao topo do Everest em 2000. Isso foi o suficiente para Nils apostar sua vida nele. Essa era sua última chance de chegar ao topo da montanha mais alta do mundo. Ele não tinha como saber que aquele guia um dia seria o motivo de ele nunca mais voltar para casa. Na primavera de 2004, Nils e Gustavo foram ao Nepal, e os alpinistas no acampamento base observavam aquele homem pequeno, de cabelos prateados, subir e descer o Everest lentamente, se aclimatando. Muitos deles se perguntaram o que ele estava fazendo ali. Alguns teriam dito que ele não deveria estar naquela montanha de jeito nenhum. Mas, por outro lado, muita gente não tinha nada que estar no Everest naquela temporada mesmo. Em 2004, o acampamento base tinha se transformado em algo mais parecido com uma cidade sem lei do que com um posto de expedição. Os alpinistas daquela temporada carregavam cargas até seus acampamentos altos, enterravam comida e oxigênio em cilindros dentro de uma barraca com zíper a 8.000 metros de altitude, apenas para voltar para ataque final ao Cum e descobrir que seus cilindros e comida tinham sido roubados. Do outro lado da montanha, um líder de expedição espancou a própria esposa até deixá-la inconsciente no acampamento, enquanto sua equipe assistia e não fazia nada. Não havia polícia, nenhuma regra a qual alguém tivesse de prestar contas. O Everest, em 2004, era um lugar onde a única coisa que te protegia era o caráter das pessoas que você trouxe com você. Por isso, Nils trouxe 3 dos melhores guias que o dinheiro podia contratar. 2 sherpas experientes, Big Dorji e Mingma, ambos já haviam estado no cume antes. E ele tinha Gustavo, seu guia e amigo, para dar apoio. No meio de maio, as previsões mostraram que o vento estava diminuindo nas altitudes mais altas e uma rara janela para o cume estava se abrindo. E assim, na noite de 17 de maio de 2004, a partir do último acampamento, a 8.000 metros de altitude, Nils Antezana ligou sua lanterna de cabeça e começou a subir em direção ao topo do mundo. A noite de cume começa por volta das 22 voos, ou 23 voos, pois a subida do acampamento 4 ao topo leva 12 horas. Se tudo correr bem, você deve chegar lá pela manhã ou início da tarde. E então descer quase imediatamente, porque você precisa de luz do dia suficiente e oxigênio suplementar suficiente sobrando para a descida. Todo alpinista experiente no Himalaia sabe que o cume é apenas a metade do caminho. A linha de chegada é a barraca que você deixou. Nils passou a noite inteira subindo, bem devagar. Um passo, uma respiração, enquanto equipes mais rápidas o ultrapassavam no escuro. O amanhecer chegou. A manhã foi passando. Equipes que haviam começado antes dele estavam ultrapassando com uma velocidade assustadora. Mas ele não estava com medo. Era exatamente isso que ele havia planejado. E por volta das 10 da manhã, no dia 18 de maio de 2004, Nils Antezana subiu os últimos metros de neve e ficou no topo do Monte Everest. Ele finalmente conseguiu. Agora, ele era uma das pessoas mais velhas a já ter estado lá. Para um homem que havia alcançado o auge absoluto de sua carreira médica e que acabara de gastar uma fortuna para evitar anos de treinamento no Himalaia, estar no topo do mundo deve ter parecido a validação suprema. Ele havia comprado seu recorde mundial e iria saboreá-lo. A maioria dos alpinistas passa talvez 10 minutos lá em cima para tirar uma foto rápida no topo do mundo antes de descer. Porque não há oxigênio suficiente lá em cima para manter uma pessoa viva, não importa o quão preparado ou motivado você esteja.
mas não Nils. Nils tirou foto após foto. Ele apreciou a vista como um homem em uma varanda de hotel. Esse homem de 69 anos, que absolutamente não podia se dar ao luxo de que uma única coisa desse errado. Ficou no topo por 35 minutos, consumindo seu oxigênio extremamente limitado. E, surpreendentemente, o guia bem pago que ele trouxe apenas ficou parado e deixou ele fazer isso. Finalmente, Nils sinalizou para Gustavo que era a hora de descer. E, a princípio, a descida parecia exatamente como você imaginaria. Gustavo disse que foi na frente, checando as cordas fixas antes de se prender. Atrás dele vinha Nils, descendo cuidadosamente um passo de cada vez. Os dois Sherpas ficaram próximos e desceram junto com eles naquele mesmo ritmo lento e controlado. Lá em cima, o cume desapareceu atrás deles, e o acampamento 4 estava logo ali embaixo. As barracas pareciam pontos amarelos contra um oceano interminável de rocha e neve. Parecia perto bastante para chegar até o almoço. Mas em algum lugar acima de uma saliência rochosa chamada Cume Sul, menos de 1 hora após o início da descida, aconteceu. A bota direita de Nils errou o degrau que ele mirava. Ninguém disse nada ainda, porque ainda não havia motivo para pânico. Talvez Nils só estivesse cansado. Claro que estava. Ele havia passado quase 12 horas escalando até o ponto mais alto da Terra. Mas agora, a cada poucos passos, ele parava, se apoiava nos bastões e respirava fundo várias vezes pela máscara de oxigênio. E agora, as pausas estavam ficando mais longas. Agora, seu peso começou a pender de lado na corda fixa, como um homem bêbado incapaz de saber qual lado era para cima. Big Dog e Mingma se aproximaram, um de cada lado dele. E um pouco mais abaixo, quando um deles falou com ele, a resposta que veio de volta tinha as palavras arrastadas e embaralhadas. Eles sabiam o que ocorria. Dentro do crânio de Nils, o cérebro dele estava inchando e desativando funções em uma ordem fixa. O equilíbrio, primeiro. Essa era a ordem. Fala em segundo lugar. E julgamento em terceiro. E depois do julgamento, todo o resto. Nils era um patologista clínico. Ele passou décadas estudando o corpo humano. Mas à medida que seu cérebro inchava e tirava sua coordenação, sua única reação foi se apoiar ainda mais em seus bastões. Ele continuou tentando andar como se seu corpo debilitado fosse apenas um pequeno incômodo. E então, ele se virou para pedir conselho a Gustavo, porque esse cenário exato era o motivo de ter escolhido cuidadosamente um guia competente, pagando pelo equipamento deles e pelo bônus de $10.000. Era para isso. Assim, um profissional poderia estar ao lado de Nils no momento em que seu cérebro começasse a falhar. Mas quando ele, Big Dog e Mingma olharam ao redor, Gustavo Lise não estava em lugar nenhum. Então os dois Sherpas fizeram o trabalho do guia e colocaram Nils entre eles, um homem de cada lado, e começaram a trazê-lo montanha abaixo. Não eram alpinistas inexperientes fazendo o melhor que podiam. Big Dog e Mingma já haviam chegado ao topo do Everest antes. Eles sabiam que o que acontecia com ele ainda não era fatal. Mas os 3 homens já estavam escalando há quase um dia inteiro na zona da morte. Eles estavam exaustos, e cada minuto gasto ajudando Nils era mais um minuto em que seus próprios corpos corriam o risco de entrar em colapso. Mas eles continuaram, devagar e com dificuldade. E ao anoitecer, eles chegaram a esse espaço amplo, do tamanho de um pequeno cômodo, a cerca de 8.380 metros, que os alpinistas chamam de varanda. Apesar de todos os esforços durante toda a tarde, eles só conseguiram descer 300 metros de desnível. O acampamento 4 também estava mais de 300 metros abaixo. E naquela plataforma, Nils parou de conseguir ficar de pé sozinho. Big Dog e Mingma tiveram que descê-lo até aqui, porque suas pernas simplesmente pararam de funcionar. O corpo dele simplesmente chegou ao limite depois de horas de escalada brutal. Os 2 Sherpas com ele agora tinham uma decisão terrível. Eles não podiam carregar Nils pelo próximo trecho, porque abaixo da varanda há uma longa e íngreme encosta de neve. E os 2 já estavam escalando há mais de 24 horas. Eles já estavam profundamente, quase impossivelmente exaustos. Ficar com Nils durante a noite, ao ar livre, a 40 graus negativos, também significava 3 corpos naquela saliência em vez de 1. Essas eram as opções. Não havia uma terceira.
Porque o homem cujo trabalho era criar uma terceira opção não estava em lugar nenhum. Então eles fizeram o que podiam fazer. Eles sentaram Niels ereto na neve, com as costas contra a encosta. Eles colocaram garrafa de oxigênio no gelo ao lado dele, perto, para que suas mãos pudessem alcançá-las. A esperança era que o descanso e o oxigênio pudessem dar a ele força suficiente para se levantar mais uma vez, agarrar a corda fixa e descer a montanha com suas próprias forças. O cérebro de Niels já estava falhando naquela altura. O inchaço já teria tirado quase tudo o que restava do seu discernimento. Mas algumas coisas não exigem clareza perfeita. Ele entendeu o que eles estavam prestes a fazer. De acordo com o Big Dog, Niels estendeu a mão e agarrou as pernas deles. Então ele disse: "A montanha é minha casa. Não me deixem." Por um momento, ninguém se mexeu. Então Mingma se soltou suavemente, e os dois Sherpas se prenderam novamente à corda fixa e desapareceram na escuridão que se formava. Niels ficou ali, sozinho, a 27.500 pés, para pagar o preço de sua ambição. Em algum momento do dia 18 de maio de 2004, Niels Antezana morreu sentado na neve. Seu corpo nunca foi encontrado. E é aí que a história deveria acabar, já que as autoridades do acampamento do Everest não costumam instaurar inquéritos. Não há posto policial no acampamento base. Não há tribunal lá em cima. Um alpinista morre lá no alto, a temporada continua, e os registros ganham mais uma linha: altitude, descida e corpo não recuperado. Mas nos dias seguintes, de alto a baixo na montanha, os alpinistas voltavam sempre a uma pergunta simples. A mesma pergunta que você provavelmente tem desde que a descida começou: onde estava Gustavo Lise? Onde estava o homem cuja função era apenas acompanhar o cliente? Um resgate poderia ter sido tentado? Outro guia poderia alcançá-lo antes do anoitecer? A única maneira de responder a isso era perguntar ao próprio Gustavo Lise. E o que ele disse foi uma verdadeira aula de manipulação. Histórias que teriam deixado Don Draper orgulhoso. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Está lá se você quiser. Link do Patreon abaixo. Agora, onde estávamos? Gustavo Lise estava surpreendentemente disposto a falar sobre o ocorrido naquela tarde. Ele falou bastante sobre isso. O problema era que, sempre que ele contava a história, ele nunca contava igual duas vezes. Em uma entrevista, Gustavo lembrou de ter ficado para trás do grupo, exausto, mal conseguindo acompanhar os Sherpas enquanto eles tentavam levar Niels morro abaixo. Em outra, ele disse que se lembrava de estar na frente, seguindo às pressas para o acampamento 4 para preparar o caminho. Às vezes, ele parecia perder as forças cedo, às vezes, muito mais tarde. Até mesmo o ponto em que ele se separou de Niels variava de uma história para outra. Nenhuma dessas versões parecia impossível. Sozinhas, todas elas eram críveis. Só ao comparar as histórias, os alpinistas revelaram as lacunas. Mas isso não é automaticamente prova de nada, porque todo mundo sabe que sua memória acima de 8.200 metros é uma péssima testemunha. Todo homem naquela crista estava acordado há mais de 24 horas, e cada segundo disso, respirando um ar com mal 1/3 do oxigênio que o cérebro normalmente recebe. Sempre existe uma forma de testar uma história que muda. Alpinistas que investigaram a história usaram esse método. Você encontra o relato que não muda e mede tudo em relação a ele. O relato que não muda pertence a Big Doji e Mingma. Os dois Sherpas contaram claramente, e isso nunca mudou. Niels começou a piorar na primeira ou segunda hora da descida. Eles o levaram entre eles. Eles passaram a tarde inteira trazendo-o de algum lugar acima do cume sul até o balcão. Em nenhum momento, em qualquer relato, o guia está ajudando seu cliente. Esse relato tem tudo o que as histórias de Gustavo não tinham. Era específico, era consistente, é respaldado pela simples aritmética de descer a montanha carregando um homem por 300 metros de desnível. Isso se confirma por onde todos acabaram naquela noite. Mas simplesmente não fazia sentido nenhum. Como um guia profissional comete esses erros? Não foi um erro só. Foi uma sequência deles. Deixar um homem de 69 anos ficar no topo por
35 minutos? Não houve chamada de rádio quando o cliente passou mal? Sem plano, sem resgate, sem mensagem deixada para ninguém no acampamento 4. Não são falhas por falta de força. É falta de conhecimento. Coisas que até caras comuns simplesmente sabem. Então, espera um minuto. Quem era Gustavo Lise? É a pergunta que ninguém pensou em fazer antes da escalada. Porque o homem tinha uma empresa de guias, um site cheio de expedições aos Andes. E no topo do currículo dele estava a credencial de ter chegado ao cume do Everest no ano 2000. Agora as pessoas perguntavam. E felizmente, o Everest é incrivelmente difícil mentir sobre ele, porque é um dos lugares mais documentados da Terra. Quando os alpinistas buscaram Gustavo Lise nos registros da temporada de escalada de 2000, eles esperavam ver provas. Eles não encontraram nada, mas fica ainda pior porque a moeda de uma subida ao cume do Everest é uma fotografia no cume. É a prova definitiva que todo cliente pede para ver antes de contratar. E Gustavo também tinha uma. Ele vinha mostrando essa imagem dele mesmo há anos, no topo do mundo em 2000. Mas agora, quando alpinistas que realmente estiveram no Everest em 2000 olharam de perto para aquela fotografia, eles notaram algo que não deveria estar lá. Porque pertence a outro alpinista que realmente esteve no topo do mundo em 2000, que desceu com suas fotos do cume, e cujas fotos, de alguma forma, foram parar nas mãos de Gustavo Lise, apresentadas por 4 anos como se fossem dele. A prova no centro do negócio de Gustavo, a imagem que fechava o acordo com cada cliente que pedia para ver evidências, foi roubada de um homem que realmente fez o que Gustavo apenas dizia ter feito. Aconteceu que Gustavo nunca tinha realmente chegado ao topo do Everest naquela temporada de 2000. Em vez disso, ele chegou perto demais, a cerca de 200 metros do topo, antes de ser forçado a voltar. Não há vergonha nenhuma em voltar naquele ponto. Os honestos relatam onde tiveram que voltar, e isso não custa nada além do orgulho e do ego. Esse era o único preço que Gustavo Lise não podia pagar. Ele voltou para casa da única expedição ao Everest de sua vida, tomou para si a conquista do cume de outro homem, colocou em seu site e começou a cobrar clientes para escalar com o homem da fotografia. O amigo e profissional que Nils pensava ter subido a montanha desejada e retornado sem problemas, na verdade, não fez nenhuma das duas coisas. A diferença de experiência que Nils sabia ter, a lacuna que ele gastou tanto dinheiro para preencher, estava sendo preenchida por um homem que também tinha exatamente a mesma lacuna. Quando Gustavo Lise disse sim para esse acordo, ele estava deliberadamente voltando para a zona da morte, para que um cliente pagante o levasse de volta ao cume que o havia envergonhado. E Nils não fazia ideia. Ele achava que estava comprando experiência, que compensaria sua idade. Em vez disso, sem saber, ele colocou sua vida nas mãos de alguém que construiu essa experiência baseada em uma mentira. Se isso afetou as decisões que ele tomou lá em cima naquele dia, só Gustavo Lise pode realmente responder. Consegue imaginar o ego necessário para isso? Mas, por mais inacreditável, por mais impossível que pareça, fica ainda pior. Porque adivinha o que Gustavo fez depois de descer daquela montanha naquela noite, de 18 de maio de 2004, e chegar às barracas no acampamento 4 com seu cliente, ainda sentado na neve 1000 pés acima dele? Ele foi dormir. E para ser justo com o homem, Gustavo desceu daquela montanha em um estado realmente ruim. A própria força dele acabou em algum ponto do caminho. E segundo ele, o cansaço foi tão grande que ele mal conseguia continuar andando. Ele contou que chegou exausto às barracas do acampamento 4 tarde da noite, por volta das 11. E um homem nessas condições, naquela noite, pode ser perdoado por desabar dentro de um saco de dormir. A zona da morte esgota todo mundo. Talvez realmente não tivesse restado nada nele. Mas o sono recupera um homem. Mas a informação que Gustavo tinha não esperava ninguém acordar. Ele era a única pessoa no acampamento 4 que sabia que seu cliente de 69 anos ainda estava lá em cima, ainda não estava fora de perigo. E ao seu redor, no Colo Sul, estavam as barracas de outras expedições, com garrafas de oxigênio cheias. Contar a qualquer um o que aconteceu não custava mais que palavras. Ele não contou a ninguém.
Ele não deu alarme naquela noite e nem ao amanhecer do dia 19 de maio. Nem após descansar ou receber oxigênio, nem nas últimas horas da manhã, quando ainda dava para imaginar que o coração de Nils batia. Algo foi divulgado, porém, porque no dia seguinte, o site de Gustavo Lise teve uma atualização. E o que o mundo viu foram boas notícias vindas do Himalaia. Uma expedição bem-sucedida. A chegada ao cume do Monte Everest. Se você fosse um cliente anterior ou futuro, lendo esta atualização, tudo teria dado certo. O guia tinha cumprido o prometido mais uma vez. O cliente que financiou a expedição, ainda sentado a 300 metros acima do acampamento 4, com frio e indefeso quando enviaram aquela atualização, não foi mencionado. Era como se ele nunca tivesse existido, mas ele certamente existia para Gladys. Gladys Antezana era casada com Nils havia 38 anos. E em 38 anos, entre o trabalho e a escalada de todas as montanhas que vieram antes desta, eles combinaram que ele faria a parte perigosa, e quando estivesse seguro, o telefone tocaria. Ele nunca tinha quebrado esse acordo, nem uma vez em quase 4 décadas. Naquela semana, Gladys estava internada em Baltimore, se recuperando de uma cirurgia menor. No dia 18 de maio, ela ficou deitada calculando a diferença de fuso horário mentalmente. Se ele alcançasse o topo de manhã, retornaria ao acampamento à noite. Isso indica que ele deve ligar logo. Então, o dia 18 terminou. E o dia 19 veio e se foi. Finalmente, o telefone tocou 2 dias depois de chegar ao cume, e a voz na linha não era do marido dela. Era uma voz forte e áspera, dizendo a ela que o marido tinha chegado ao topo do mundo. Que ele ficou muito feliz lá em cima. Mas algo tinha dado errado na descida, e Nils não retornou ao acampamento. A voz disse que ele se foi. Então, nessa mesma ligação, ele perguntou: para onde ele deve enviar as coisas do marido dela? Era tudo que Gladys tinha. Sem corpo ou explicação que fizesse sentido, apenas uma promessa finalmente descumprida. Para a maioria das famílias, é aí que termina. O que você realmente pode fazer? Não há funeral sem um corpo. Sem polícia, não há boletim de ocorrência. Everest te deixa diante de uma porta fechada, e a indústria por trás dela apenas dá de ombros. A montanha é perigosa. Ele sabia dos riscos. E Gustavo teria se safado de tudo o que aconteceu lá em cima, se não fosse por Fabiola Antezana. Fabiola era filha de Nils. E em poucos dias após aquela ligação, ela estava em um avião para Katmandu. Porque Fabiola não ficou esperando em casa no escuro por 6 semanas. Ela vinha recebendo notícias do pai durante toda a expedição. E em algum momento dessas semanas, escondido entre as notícias comuns do seu dia a dia e a última grande aventura de escalada do seu pai, algo mais havia surgido. As coisas entre Nils e Gustavo não estavam indo como deveriam. E seu pai a mantinha informada. Por si só, isso não significava quase nada. Clientes e guias frequentemente se irritam em expedições longas. Não era motivo para desistir de uma expedição. Mas isso foi crucial para o que veio depois. Porque quando aquela ligação de condolências para Gladys finalmente foi feita, todo mundo na Terra ouviu sobre uma tragédia de montanhismo. Fabiola estava ouvindo outra coisa. Especialmente quando o guia com quem o pai dela vinha tendo problemas era o mesmo guia que desceu sem ele. Ficou 2 dias sem contar nada. E agora, estranhamente, estava com pressa para enviar as coisas dele. Então ela não estava disposta a deixar por isso mesmo. Ela precisava saber o que aconteceu. Sua primeira parada foi nos próprios registros da expedição, e isso revelou a primeira descoberta. A morte do pai dela já estava registrada como uma fatalidade rotineira de altitude. Nenhuma investigação foi aberta ou planejada. O governo do Nepal já havia encerrado o caso de Nils Antezana antes do avião da filha pousar. Então, ela foi falar com as pessoas. Ela passou a rastrear qualquer pessoa que estivesse na montanha naquela temporada. A temporada terminou e as testemunhas já estavam espalhadas por uma dúzia de países. E os que ela conseguia contatar tinham carreiras naquele meio. Carreiras que não sobrevivem a testemunhos contra guias. As pessoas eram educadas e lamentavam muito a perda dela, mas diziam muito pouco além do relato do Sherpa e das histórias contraditórias de Gustavo. Mas mesmo quando Katmandu ficou sem respostas, ela levou suas perguntas a jornalistas e investigadores da comunidade de alpinismo, mensagem após mensagem,
para qualquer um que tivesse meios de investigar. E funcionou. Alpinistas que estiveram na montanha passaram a cruzar formalmente informações sobre Gustavo. A comunidade investigou seu histórico. E tudo o que você aprendeu anteriormente neste vídeo, a temporada vazia de 2000, a fotografia roubada. O negócio construído sobre o cume de outro homem veio à tona de forma documentada, onde nenhum futuro cliente poderia deixar de notar. Um repórter do Washington Post passou meses reconstruindo a expedição hora por hora. O jornalista Michael Cotas, vencedor do Pulitzer e escalador do Everest na mesma temporada, transformou o caso no foco do seu livro sobre o que a montanha se tornou. O caminho que você percorreu neste vídeo é o trabalho deles. Impulsionado por uma filha sem distintivo, sem jurisdição e sem corpo para enterrar, que decidiu que a montanha é perigosa, não era uma resposta. Então, para um caso com evidências tão claras, você pensaria que é um caso simples de resolver, certo? Gustavo deveria ter sido preso e acusado de algo: negligência, abandono ou, no mínimo, fraude. Aqui está o que realmente aconteceu: nada. Lembre-se, o governo do Nepal já havia registrado a morte de Nils Antezana como uma fatalidade rotineira de altitude e se recusou a investigar. E nenhum tribunal em nenhum outro lugar jamais assumiu o caso. Bem, porque nenhum tribunal em nenhum outro lugar poderia. Acompanhe a questão da jurisdição por um momento e verá a armadilha. O guia era argentino, o cliente era americano. A morte aconteceu no Nepal, a 27.500 pés, em um lugar onde nenhum investigador jamais irá pisar, onde as evidências permanecem congeladas em uma crista de difícil acesso. Gustavo Lise simplesmente foi embora. E ele voltou ao trabalho. Durante anos, era possível encontrar Gustavo Lise guiando clientes pagantes montanha acima na América do Sul. Novos clientes que provavelmente abriram um site, leram o currículo e confiaram no homem que estava na frente deles, assim como Nils. Porque o lance de um mundo sem tribunais é que a exposição é a única sentença possível. No meio dos escaladores, seu nome virou sinônimo de tudo que há de errado com a escalada sem regulamentação. Escaladores em fóruns questionavam abertamente como esse homem ainda trabalhava e permanecia membro de clubes alpinos respeitados. E a resposta, toda vez, era a mesma que o Nepal deu para a Fabiola. Ninguém tinha autoridade para impedi-lo. No trabalho de guia em alta altitude, só o próprio cliente faz a verificação de antecedentes. E os clientes não leem fóruns de escalada, eles leem sites. O sistema que falhou em punir Gustavo Lise é o mesmo sistema que permitiu que ele fosse guia em primeiro lugar. Nunca mudou. E quando a família Antezana o confrontou diretamente, Gustavo Lise disse uma das coisas mais absurdas de toda essa tragédia. Ele contestou que tenha sido o guia de Nils em algum momento. Do jeito que Gustavo contou, ele era simplesmente um amigo de Nils, que por acaso estava na mesma expedição. O homem em quem Nils confiou sua vida, voando meio mundo para encontrá-lo, depois afirmou que nunca foi seu guia. Apenas um amigo que por acaso estava lá. Nunca houve acusados pelo que ocorreu com Nils Antezana. 12 anos depois, outro alpinista entrou naquela mesma zona da morte, perseguindo a mesma vontade de provar algo para o mundo. Só que, desta vez, nenhum guia estaria lá para levar a culpa. Essa história vem a seguir.